Novamente, boa noite, gravação sendo iniciada, e a gente vai dar início ao tema do controle. É um dos temas mais, pulsantes no direito constitucional, um dos temas mais discutidos em direito constitucional, e na OAB são sempre as mesmas questõezinhas que caem. Então, se a gente fizer uma estratégia de estudo, não tem muito segredo, não é o controle, a teoria toda que cai. A GV, a FGV, costuma cobrar sempre os mesmos pontos. Então, se a gente souber quais são os pontos, a gente consegue ficar preparado, né, mais preparado para uma questão que vier, tá bom? Então, vamos lá. Antes de começar controle, efetivamente, eu queria falar do Poder Judiciário, que é onde a gente vai localizar o controle, né? Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o Poder Judiciário, que é o locus, né? O locus específico da nossa conversa de hoje sobre controle. É importante que vocês saibam do Poder Judiciário, em relação à prova da ordem, especificamente para a prova da ordem. A prova da ordem gosta de cobrar 2 pontos de Poder Judiciário antes da gente entrar em controle. Eu queria só revisar com vocês rapidamente isso. É bem rápido. Então, vamos lá. Poder Judiciário, que é o ponto do controle, né? A gente está localizando o controle aí. Mas eu ainda quero falar de alguma coisinha antes para vocês. Importante que a gente saiba antes de entrar em controle, tá? Então vamos lá. Poder Judiciário. Não sei se todo mundo sabe que o Poder Judiciário tem a função jurisdicional. Ele é capaz de fazer ou de transformar suas decisões com aquela qualidade da coisa julgada, né? Então, ele qualifica decisões, tornando-as imutáveis. Isso é o Poder Judiciário que consegue fazer, tá? Mas, enfim, o que interessa para a prova da ordem são 2 pontos. O primeiro ponto, que eu vou colocar a letra A aqui, é o CNJ. Vocês já ouviram falar de CNJ, com certeza, com certeza. O CNJ, o nome CNJ significa Conselho Nacional de Justiça. Vocês sabem isso também. Conselho Nacional de Justiça. Ok. A grande questão, ou a possível pegadinha para vocês em relação ao CNJ é, primeira, o CNJ, primeiro ponto, ele é órgão do Poder Judiciário. Ele é órgão do Poder Judiciário. Ok. Se ele é órgão do Poder Judiciário, e se eu falei para vocês agora há pouco que o Poder Judiciário é o único poder que tem capacidade de transformar o preto no branco, fazer a chamada coisa julgada nas suas decisões, então o CNJ, que é órgão do Poder Judiciário, teria função jurisdicional. Errado. Essa é uma das pegadinhas. O CNJ, embora seja órgão do Poder Judiciário, 2, ele não tem função jurisdicional. Não tem função jurisdicional. Já caiu isso na prova da ordem, tá? O CNJ, ele tem função, vou colocar em outra cor aqui para vocês ficarem bem atentos nisso. O CNJ, 3, tem função de fiscalização. Fiscalização interna, porque ele é órgão do Poder Judiciário. Fiscalização interna. Mas que tipo de fiscalização? A administrativa e financeira. Então, o CNJ, ele controla a parte disciplinar dos juízes e da carreira da magistratura. E controla também a parte de gastos. Uma licença concedida indevidamente, um auxílio moradia pago para juiz que não precisava ter recebido. O CNJ fiscaliza esse tipo de coisa. Mas ele não tem função de decidir casos concretos, João contra Pedrinho, pedindo indenização. Não é isso, o CNJ não é para isso. Mas ele é órgão do Poder Judiciário. Essa pegadinha é importante, tá? E a última dica do CNJ, 4,
No CNJ, participam advogados. Dois advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB. Então, isso é importante para a prova da ordem. Não caiu isso ainda na prova da OAB. Eu vou até, desculpem, apagar aqui que ficou feio, essa letra ficou ruim. Mas é importante que vocês guardem isso, porque não é todo mundo que fala sobre isso. E a OAB ainda não cobrou isso, mas é um concurso, é uma prova de advogados. Está na hora da OAB fazer uma pergunta sobre isso. Então, o CNJ tem advogado? Tem. Quem indica? O Conselho Federal da OAB. Então, os advogados que participam do CNJ são membros do CNJ e fiscalizam o Poder Judiciário? Sim. Mas eles passam a pertencer ao Poder Judiciário enquanto estão lá? Sim. Passam a pertencer porque eles são membros do CNJ. Tá? Ok? Então, acho que ficou claro. Quem tiver dúvida, boa noite, Tori. Quem tiver dúvida, estou aqui no chat com vocês para a gente conversar. Ok. Então, vamos seguir. Vamos dar andamento. O segundo ponto, tudo bem aqui com esse slide? Com essa lousa virtual? Eu vou mudar de tema. Queria falar um pouquinho, vou deixar aí para vocês fazerem o print, se vocês quiserem. Queria falar um pouquinho sobre a súmula vinculante. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre súmula vinculante. E aqui é um ponto importante, que a explicação que eu dei aqui para vocês vai valer para o controle de constitucionalidade, tá? É a mesma lógica, que é vinculante lá também. O controle também é vinculante. Os efeitos da decisão do controle também são vinculantes, como a súmula vinculante. Então, algum entendimento que a gente vai ter aqui, a gente vai reproduzir lá. E essa questão é muito cobrada na OAB. Essa questão que eu vou falar agora para vocês sobre súmula vinculante, que também se aplica ao controle de constitucionalidade, tá bom? Então, eu vou apagar esse slide para a gente fazer outro. Antes de entrar em controle ainda, queria falar com vocês sobre as chamadas súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes, não tem que se preocupar com o artigo agora, nada disso, tá? Agora é hora de aprender mesmo. As súmulas vinculantes são feitas por quem? Então, primeiro ponto, quem faz súmula vinculante? Só o STF. Esse ponto também é importante, porque se a questão da prova falar, o STJ editou uma súmula vinculante com tal teor, já nem precisa considerar, falar, o tribunal não tem competência, esse é o gabarito, o tribunal não tem competência para tanto, uma vez que a competência é exclusiva do STF, tá? 2. Segundo ponto. Então, o primeiro ponto, só o STF edita, né? Isso é meio óbvio. Tudo bem. Segundo ponto importante. O STF, para editar a súmula vinculante, ele tem que ter um quórum. Qual é o quórum do STF para editar a súmula vinculante? Quórum. O quórum do STF para editar a súmula vinculante é 2/3 dos ministros. 2/3 dos ministros. Temos 11 lá no STF, 2/3 de 11. Né? Arredondando, 8. 8 ministros. Terceiro ponto importante. A súmula vinculante, e é esse que eu quero que vocês guardem, tá? A súmula vinculante tem efeitos vinculantes. Óbvio, né? Senão ela não chamava súmula vinculante. Ela chamaria só súmula. Não é? Se ela é súmula vinculante, é porque ela tem efeitos, algum efeito vinculante ela tem, não é possível. Mesma coisa que falar, esse cara é o Zé da padaria. Alguma coisa esse cara tem a ver com a padaria. Alguma coisa. Ou ele é padeiro, ou ele é dono de padaria. Alguma coisa esse cara tem a ver.
Eu ia falar mais alguma coisa, mas não vou falar aqui que está gravada a aula, vai ficar chato. YouTube, né? E é o meu YouTube também, não vou ficar falando besteira aqui. Mas enfim, vamos lá. A pergunta que eu faço para mim mesmo, né? Que eu não consigo fazer para vocês. Mas a pergunta é a seguinte: quem a súmula, e essa pergunta vocês têm que guardar, pessoal. Essa é a pergunta da aula de hoje, inclusive. É o grande tema da aula de hoje, que aplica para cá e vai aplicar no controle também. Vamos lá. Qual é o efeito vinculante ou quem está sujeito ao efeito vinculante da súmula vinculante? Então, os efeitos vinculantes da súmula vinculante se aplicam, letra A, aos demais órgãos do Poder Judiciário e, letra B, a administração pública, direta e indireta. Então, foi editada uma súmula vinculante. Hoje, vamos supor, hoje foi editada uma súmula vinculante. Obriga o juiz de Campinas a decidir nesse sentido? Obriga. Obriga uma autarquia a decidir nesse sentido? Se for um tema ligado a ela, obviamente, obriga, porque a autarquia é a administração indireta. Obriga o município de Campinas? Obriga. Por quê? Porque o município de Campinas é a administração direta. Ok. Mas presta atenção no detalhe, porque a prova não vai perguntar isso. Isso aqui o pessoal, a galera sabe. Os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública. Isso aqui a galera sabe. A grande pergunta, que eu vou até fazer um quadro aqui para vocês, para ficar um negócio mais profissional, a grande pergunta é a seguinte. Calma aí que eu estou preparando um quadro top. A grande pergunta é: a quem a súmula não se aplica? A quem a súmula não se aplica? Porque a quem ela se aplica, tudo bem. A questão é, a quem ela não se aplica? Essa é a grande questão. Então, vamos lá. A súmula vinculante não se aplica a... mudar a cor aqui para ninguém ter dúvida nisso. A súmula vinculante não se aplica ao próprio STF, que pode alterar o seu entendimento a respeito daquela súmula anteriormente editada, e também a súmula vinculante, e aqui que é o X da questão para a prova da ordem, hein, pessoal? Eu estou localizando exatamente a questão para vocês. É aqui. A quem a súmula não se aplica? STF e Poder Judiciário. Tivemos já mais de 2 questões na OAB, se não me engano foram 3 ou 4 já, tratando de súmula vinculante e controle de constitucionalidade, as 2 matérias que se ligam, no efeito vinculante, que é a mesma coisa. E falando sobre o poder legislativo, a súmula vinculante não se aplica ao STF nem ao poder legislativo. O que significa isso? Significa que, se eu fizer uma súmula vinculante hoje, e daqui 6 meses, 1 ano, o legislativo aprovar uma lei em sentido totalmente contrário ao da súmula vinculante, quem vai valer mais? O que o legislativo fez ou a súmula vinculante? O legislativo, porque ele não submete a súmula vinculante. Aí, claro, essa lei vai ser discutida, essa lei que foi feita em contrariedade à súmula vinculante, vai ser discutida e pode ser levada ao Supremo, o Supremo anule por inconstitucionalidade. Tudo bem, mas por inconstitucionalidade, não porque a lei violou a súmula vinculante. Isso que é importante vocês guardarem. Isso que é importante vocês fixarem, ok? Os alunos, eu estou falando isso porque eu tenho experiência nisso e vejo vocês, né? Eu percebo que vocês têm dificuldade, o que vocês não têm. E isso vocês têm dificuldade. E é um ponto que eles cobram bastante na prova da ordem. Tá? Ok? Qualquer dúvida, me avisem, hein? Qualquer dúvida, me avisem. E vamos seguindo.
Vamos seguindo no controle. Eu estou gravando a aula aqui. Se der algum problema no YouTube, não tem problema. A gente vai gravar aqui, depois disponibilizo para vocês. Ok. 20 minutinhos a gente viu o Poder Judiciário, Conselho Nacional e súmula vinculante. São 2 pontos super importantes para vocês fixarem. E agora a gente entra, enfim, no controle de constitucionalidade, tá? Então vamos lá. Vou zerar esse slide, ok? E vamos entrar no controle de constitucionalidade. Beleza, vamos lá. Olha aqui, aqui. Não, aqui. Opa, aqui. É o contrário do sentido que eu tenho aqui. Aqui, ó. Controle difuso. Quem faz? Quem realiza controle difuso? Primeiro ponto, vejam aqui, ó. Qualquer juiz ou tribunal do Poder Judiciário. Saiu uma lei, sei lá, obrigando alguém a pagar uma quantia excessiva em, sei lá, curso preparatório, em dívida de alimentos, prendendo a pessoa no primeiro mês em que a dívida não foi paga. E aí, algumas pessoas com medo de ser presas, elas entram com ação aqui em Campinas, aí em São Paulo, aí em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, aonde quer que seja. Elas entram com ação discutindo essa legislação que impõe uma sanção inconstitucional. Pode prender devedor de alimentos, mas tem requisitos. Isso viola, não dá um prazo para o cara pagar, não estabelecer um prazo razoável, viola a dignidade da pessoa humana, no mínimo. Então, vejam bem, o Joãozinho, que está com medo de ser preso, o Paulinho, que está com medo de ser preso, o Pedrinho, que está com medo de ser preso, o Carlos, o Saulo, etc. Todo mundo com medo de ser preso porque não deixou de pagar uma pensão alimentícia. O que eles fazem? Contratam um advogado, o advogado entra com uma ação e fala, juiz, essa legislação é excessiva. Meu cliente não pagou um mês, mas a prisão não pode ser determinada. Por quê? Porque essa prisão é inconstitucional. Eu falo isso para quem? Para o juiz qualquer, juiz de Campinas, juiz de Sumaré, de Hortolândia, qualquer lugar. Por que todo juiz pode resolver esse problema? Porque ele envolve um caso concreto. Estamos diante aqui do chamado controle disperso, do chamado controle difuso. Então, o controle difuso, quem faz? Qualquer juiz ou tribunal. Qualquer. Então, um juiz criminal faz controle difuso? Faz. Um juiz da vara civil faz controle difuso? Faz. Um juiz da vara da fazenda faz? Faz. Um juiz da vara de falências faz? Faz. Todo juiz faz. Às vezes, o juiz sequer percebe que está passando pelo controle difuso. Ele sabe que está analisando a questão da violação da Constituição. Obviamente que ele sabe, né? Mas ele não sabe, muitas vezes, que está realizando o chamado controle difuso naquele caso. Por quê? Porque qualquer juiz pode fazer. Isso é importante, tá? Por isso que é difuso, né? Quando você coloca um difusor de ambiente, ele se espalha. É a mesma ideia. O controle difuso é espalhado. Ele é espalhado por qualquer juiz ou tribunal. E aí, como eu disse para vocês, quem pode provocar o juiz no controle difuso? Qualquer pessoa. Joãozinho, Pedrinho, Paulinho, Carlos, até a Mariazinha, por exemplo, que está devendo alimentos, o filho está na guarda do pai, quem deve alimentos é ela. Ela deixou de pagar uma pensão. Está com medo de ser preso também? Então, a Mariazinha, Pedrinho, Paulinho, qualquer pessoa que esteja com medo de ser preso. Portanto, o controle difuso não exige uma qualificação pessoal de quem provoca o judiciário. Qualquer pessoa pode provocar o controle difuso. Com que tipo de processo? Com que tipo de ação? Pode ser numa ação de alimentos? Pode. Pode ser numa ação de cobrança? Pode. Pode ser numa ação criminal? Pode. Que tipo de ação, então, é específica para o controle difuso? Não existe ação específica. Em qualquer modalidade de ação judicial, eu posso discutir o controle difuso. Ok. Então, aqui, pessoal, eu fiz de propósito, a palavra-chave do controle difuso é qualquer. Qualquer juiz, qualquer pessoa, qualquer ação. Tá?
E quando o Joãozinho pede para o juiz, deixei de pagar uma mensalidade da pensão alimentícia, já querem me prender, isso é inconstitucional. O juiz fala, realmente é inconstitucional, não vai prender. E essa decisão que o juiz determinou que não prenda, se aplica para quem? Só para quem entrou com a ação, só para o Pedrinho. Se o Luizinho, se o Paulinho, o Joãozinho quiserem também não serem presos, eles vão ter que entrar com as suas respectivas ações. Por quê? Porque no controle difuso, os efeitos são interpartes. Efeitos interpartes. É assim que a gente chama no controle difuso. Os efeitos se aplicam tão somente para as partes. Repetir. Os efeitos se aplicam tão somente para as partes do processo. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto importante do controle difuso, tá? Deixa eu ver aqui se o chat está funcionando. E aí a gente vai avançar agora. Beleza. Obrigado, Ettore. Obrigado. Chat funcionando, então vamos seguir. Ótimo. Vamos lá, vamos avançar. Aí, o controle difuso, quando chega nos tribunais, então o juiz de Campinas falou, não prenda o Pedrinho. Mas o juiz de Sumaré falou, prenda o Paulinho. Para o juiz de Sumaré, essa prisão, já quando tem 1 mês de dívida, é constitucional, não viola a dignidade da pessoa humana, no entendimento desse juiz. No entendimento histórico dele, de vida, na filosofia desse juiz, aquele que deve pensão alimentícia por 1 mês já tem que mesmo ser preso. E ele falou, prenda o Paulinho. O Paulinho está super ameaçado de ser preso, tá? Em vias de ser preso. Recorreu para o TJ. Lá no TJ, a questão vai ser analisada por uma turma. E aí, existe um princípio lá nos tribunais, isso aplica em todos os tribunais que chegar ao controle difuso, chama reserva de plenário, ou cláusula de reserva de plenário. Reserva de plenário. O que é isso? Quando a turminha de 3 desembargadores, decidir declarar inconstitucional aquela norma, então o Pedrinho vai em vez de ser preso, ou já está até preso. Chegou no tribunal a questão. O tribunal falou, esse juiz é doido. Imagina, não pode prender, 1 mês só não pode, viola a dignidade. Não é razoável. Portanto, determina a soltura. Essa lei é inconstitucional. Aí que está o ponto. A turma não pode falar isso. A turma pode até mandar soltar, mas não agora. A turma, quando decide declarar uma lei inconstitucional no controle difuso, tem que mandar a questão para o plenário. Mandar para o plenário, vou escrever para vocês aqui. Mandar para o plenário significa isso. Significa isso. Cláusula de reserva de plenário. Ou seja, sempre que o tribunal for declarar uma lei inconstitucional, ele tem inconstitucional, hein? Sempre que o tribunal, a turma do tribunal, for declarar uma lei inconstitucional, ela tem que remeter esse julgamento para o plenário. Mas não o julgamento do caso. O tribunal só analisa se aquela lei é constitucional ou inconstitucional. Então a questão vai para o plenário. O plenário vai decidir. É constitucional? 1 mês de dívida já pode prender ou é inconstitucional? O tribunal fala, é inconstitucional. Ok, não pode prender com 1 mês de dívida alimentícia. Manda de volta para a turma. E a turma, agora, de acordo com o entendimento do tribunal, emite o julgamento mandando soltar o Pedrinho. Ok? O que começou a acontecer? Começou a acontecer, na prática, que esse procedimento é meio burocrático. A turma, às vezes, está em vias de julgar, ela não pode, tem que suspender o julgamento, mandar para o plenário. Isso vai voltar só depois de algum tempo. Vocês sabem quanto tempo. Então, para agilizar essa história, a turma fingia que não existia aquela lei e mandava soltar o Pedrinho.
E esse fingir que não existe a lei equivale a declarar inconstitucional. E a turma falava, eu não estou declarando inconstitucional, eu estou só passando por cima da lei. Aí o STF editou uma súmula vinculante, a súmula vinculante 10, dizendo que quando a turma, ao invés de remeter ao plenário, afasta a incidência da norma, está violando a cláusula de reserva de plenário também. Claro, foi um artifício que acharam para tentar burlar. E aí o Supremo já barrou, tá? Súmula vinculante 10. Já caiu na prova da ordem isso. Outro ponto importante aqui para vocês. Também já caiu na ordem. Não se aplica a reserva de plenário. Não se aplica. Quando? Quando já tiver pronunciamento do tribunal, do mesmo tribunal naquele sentido, não vai precisar ficar mandando toda hora para o plenário, se o plenário já resolveu aquele ponto. Não tem sentido. E segundo, quando o STF já tem jurisprudência a respeito daquele tema. Aí não tem que ficar mandando para o plenário. Tem todo sentido. O próprio tribunal ou o STF. Tá bom? Bom, aí, estou no TJ São Paulo. O TJ mandou soltar, ou manteve preso. Falou, não, essa lei é constitucional, mantém preso. O Pedrinho falou, não é possível, pô, não é possível que não tenha um tribunal que vai me acolher. E aí o Pedrinho chegou no STF por recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Repercussão geral, a matéria é importante, óbvio que é, envolve alimentos e tudo mais. Chegou no STF. O STF fala que é absurdo o que vocês estão fazendo aí embaixo, de Campinas para São Paulo, o que é isso? E aí o STF fala, essa lei que prevê a possibilidade de prisão com 1 mês de dívida é flagrantemente inconstitucional. É uma lei absurda. É uma inconstitucionalidade gritante. E aí, manda soltar o Pedrinho. Mas sempre que o Supremo declara inconstitucional uma lei, só vale para o Pedrinho. E veja que interessante isso. Só vale para as partes, porque o controle difuso é interpartes. Continua sendo interpartes. Não mudou. Não mudou, estou no difuso. Então, o STF decide a questão do Pedrinho. Somente para o Pedrinho. Mandou soltar o Pedrinho. Daqui a pouco vai chegar lá a questão do Joãozinho, do Marquinho, do Carlinho. Tanto faz. E cada um, o Supremo decide, então, solte o Carlinhos, solte o Marquinhos, solte o Pedrinho. E aí, isso vai ficando desgastante, porque é um procedimento meio burro, né? Então, a Constituição prevê um mecanismo. A gente já aprendeu, que é a súmula vinculante. O Supremo já está vendo que está chegando muito caso assim, faz uma súmula vinculante e manda a questão. Mas a outra possibilidade prevista na Constituição é o Supremo, quando declarar inconstitucional uma lei no controle difuso, só no difuso, ele vai comunicar ao Senado. Ele é obrigado a comunicar ao Senado. Então, aqui, ó, isso que eu coloquei para vocês nesse ponto. O Supremo, quando declara inconstitucional uma questão, somente se for hein? Se for constitucional, não precisa. O Supremo, quando declara inconstitucional uma questão, ele manda para o Senado. E qual é o papel do Senado no controle difuso? O Senado tem a possibilidade, não é obrigado, mas ele tem a possibilidade de suspender os efeitos daquela norma. E aí, a gente tem, no controle difuso, uma ideia de efeito erga omnes. A partir do momento em que o Senado suspende a norma, os efeitos se tornam erga omnes, se aplicam para todas as pessoas. E a partir do momento em que o Senado decide que aquela lei é inconstitucional, o Senado faz com que a lei perca o efeito e ninguém pode mais ser preso com 1 mês de dívida alimentícia. Ficou claro? A gente fez isso em menos de meia hora. Essa é toda a sistemática do controle difuso. Eu vou repetir para vocês isso, por cautela, que eu sei que não é simples de aprender. Eu vou repetir esse procedimento mais rápido, como revisão, em 2 minutos, para a gente entrar no controle concentrado, que é o controle mais relevante aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Revisando a matéria aqui. Controle difuso. Quem exerce? Quem realiza? Qualquer juiz ou tribunal do Poder Judiciário. Quem provoca? Qualquer pessoa. Por que tipo de ação? Qualquer tipo de ação. E quais são os efeitos? Os efeitos são somente para as partes.
E se a questão chegar no tribunal? Se chegar no tribunal e a turma é o órgão fracionário, decidir que aquela lei é inconstitucional, é obrigada a remeter para o plenário. Isso chama cláusula de reserva de plenário. E aí o plenário decide se aquela lei é constitucional ou inconstitucional só para aquela parte que está discutindo no processo. Aplicando-se a súmula vinculante 10, a turma não pode fingir que não conhece aquela lei para evitar a reserva de plenário. A turma tem que remeter ao plenário caso entenda que é inconstitucional. Além disso, esse controle difuso pode chegar no Supremo, mas ele não começa no Supremo, ele chega no Supremo. Como que ele chega? Recurso extraordinário. Se o Supremo decidir que aquela norma é inconstitucional, ele comunica o Senado. E o Senado pode dar efeitos erga omnes, fazendo com que aquela norma não tenha mais valor, não tenha mais vigência, não tenha mais efeitos para todos. Ele transforma a eficácia inter partes, que é típica do controle difuso, em eficácia ou efeitos erga omnes. Isso é o que tem de mais importante do controle difuso para vocês saberem. Tá bom? Ok? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Beleza. Então, vamos lá. Vamos seguir. Controle concentrado. Agora sim, ó. Veja aí, Ettore, ó. Lembra que eu falei para vocês no controle difuso? Qualquer juiz, qualquer pessoa, qualquer ação. Aqui é tudo diferente. Aqui é um juiz específico ou um tribunal específico. As pessoas que podem provocar também não são quaisquer pessoas. Tem que ter uma qualificação, tem que ter uma titulação, tem que ser autoridade. Vamos ver daqui a pouco. E as ações que estão destinadas ao controle concentrado são ações especiais, denominadas de, a gente vai estudar, vai revisar elas daqui a pouco, a de ação direta de inconstitucionalidade, ADC, ação declaratória de constitucionalidade, e ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. São essas as ações do controle concentrado. O controle concentrado é aquele que se concentra num órgão só. É aquele que concentra as pessoas que podem provocá-lo. E é aquele que concentra os tipos de ações que por ele se pode realizar o controle. Ok? Beleza. Então, a gente tem que falar agora dos legitimados. O órgão específico, eu não vou falar, vocês sabem, o controle concentrado já começa no STF. Diferente do controle difuso, que pode chegar no STF. O controle concentrado já começa no STF. Já começa lá, né? Através de ações destinadas a essa finalidade. A que o Supremo verifique se aquela lei é constitucional ou não. Só isso. Não tem um interesse aqui. Não tem o Pedrinho não querendo ser preso. Não tem o Paulinho não querendo ser preso. Nesse processo, não. Nesse processo, a análise é abstrata. Eu só discuto se a lei é constitucional ou não. É uma análise mais... É outro plano de estudo. É uma análise técnica. É como se o Supremo desse um parecer acerca daquela questão. Só que esse parecer é vinculante. É isso. Tá? Bom, existem algumas pessoas que podem provocar o STF no controle concentrado. Então, vamos tentar fazer aqui um esqueminha para ajudar vocês nesse ponto. Então, vamos lá. A gente vai ver aqui os legitimados do controle concentrado. Os legitimados do controle concentrado. Quem são essas pessoas que podem provocar o Supremo no controle concentrado? Vamos tentar entender isso. 1. Presidente da República e governador.
Primeira dica importante para a prova da ordem. Prefeito não. Prefeito não. Já coloquem aí no material de vocês essa observação, que é importante para a questão teste. 2. Mesas da Câmara dos Deputados, mais do Senado Federal, mais das Assembleias Legislativas. Vou repetir. Mesas da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Assembleia Legislativa. Cuidado! Mesas da Câmara Municipal ou da Câmara de Vereadores não entram. E outra pegadinha boa que não caiu na prova ainda. Na da OAB não caiu ainda. Outros concursos caem. Mesa do Congresso Nacional. O Congresso Nacional também tem uma mesa. A mesa do Congresso não é legitimada para propor o controle concentrado. Essa é uma dica boa também, que pode a qualquer momento despencar na prova da ordem. Tá? 3. Então, presidente, governador, mesas da Câmara, do Senado, da Assembleia. 3. Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República. 4. Conselho Federal da OAB. Conselho Federal da OAB. 5. Partido político com representação no Congresso Nacional. Representação no Congresso Nacional significa ter um deputado ou um senador, pelo menos. Ter um deputado ou um senador, pelo menos. Isso significa representação no Congresso Nacional. Tá? E o que mais? Quem mais pode provocar o Supremo no controle concentrado? Vou colocar aqui do lado, que não tem mais espaço aqui. 6. Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Importante para a prova da ordem. Importante para a prova da ordem. Essas pegadinhas que eu falei para vocês. E localizar o Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB tem tudo a ver com o exame de vocês, né? O Conselho Federal da OAB ele tem legitimidade para movimentar o STF numa ação do controle concentrado. Conselho Federal. Cuidado com pegadinhas, porque o Conselho Seccional não. É só o Conselho Federal, tá bom? Só o Conselho Federal. É importante que vocês tenham isso bem firme. Esses são, portanto, os legitimados do controle concentrado. Alguém mais, além desses, pode propor? Não. O Joãozinho pode? Não. O Paulinho pode? Não. E a Mariazinha? Também não. Mas nem o prefeito, o vereador? Não. Deputado estadual? Não. A mesa da Assembleia Legislativa dá para tentar, mas o deputado sozinho não. São só esses legitimados que eu sintetizei em 6 hipóteses. Na Constituição elas estão mais divididas, mas para o seu cérebro gravar é mais importante que sejam juntas. É melhor para vocês que elas fiquem juntinhas aí. Repetindo, isso cai na prova. Quem pode provocar o Supremo no controle concentrado? Controle concentrado, só o Supremo exerce? Sim. Qualquer pessoa pode chegar lá? Óbvio que não. Quais são as pessoas que podem chegar lá? Presidente e governador, mesas da Câmara, do Senado e da Assembleia, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representante no Congresso Nacional, Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Fechou? São só esses, mais ninguém. Se a prova colocar outra pessoa jurídica ou outro órgão que está provocando o Supremo no controle concentrado, errado, esse é o gabarito.
Essa pessoa não tem legitimidade para provocar o STF no controle concentrado, tá? Beleza. Bom, agora a gente vai ver um ponto importante aqui. Vou apagar meu slidezinho aqui. Vou apagar aqui para vocês. Para a gente conseguir enxergar um ponto importantíssimo. Fazer aqui do... Eu sempre erro, né? Fazer aqui do meu lado. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa organizada aqui. Vou fazer aqui para vocês uma tabela com as diferenças entre a DI. Hoje eu passarei no psicotécnico, hein? Tem dia que não. A DI, ADC e ADPF. Esse gráfico aqui é top, né? Top de linha. Vocês têm que ter pelo menos uma ideia da diferença entre a DI, ADC e a DPF. Não dá para ficar indo para uma prova da OAB sem saber o que é uma DI, o que é uma DC, imagina, não tem jeito. Então, a DI é uma ação direta. É direta por quê? Porque eu chego direto no Supremo. E eu peço para o Supremo o quê? O nome dela é ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Então, eu peço para o Supremo, já disse quem? Não sou eu, né? São os 6 legitimados que eu falei agora para vocês. Esses 6 vão chegar até o Supremo dizendo o quê? Dizendo o seguinte: Supremo, analise essa lei, ela é inconstitucional. E fale que ela é inconstitucional, não para mim, porque eu não tenho interesse direto, mas fale para o Brasil que essa norma não tem valor, que essa norma é nula, porque viola a Constituição. E é você, Supremo, o cara que vai fazer o controle. Tá bom. Então, essa é a DI. A ADC é o contrário. Está tendo divergência entre juízes no controle difuso. Um juiz fala que aquela lei é constitucional. Essa da prisão mesmo. Um juiz fala que a lei é constitucional. Outro juiz fala que a lei é inconstitucional. Aí lá na Bahia, cada um fala de um jeito. Lá no Nordeste, cada um fala de um jeito. E cada lugar do Brasil, cada juiz decide de um jeito. E umas pessoas estão presas, outras pessoas estão soltas pelo mesmo motivo. Está havendo o quê? Esse é o ponto para a gente começar a entender a ADC. Está havendo insegurança jurídica normativa. Eu não sei aquela lei, o que vai dar. É uma loteria. Se cair para um juiz que entende de um jeito, estou preso. Se cair para outro juiz, estou solto. Supremo, fale alguma coisa para a gente, estamos inseguros. Fale que essa lei é constitucional. Aconteceu isso com a Lei Maria da Penha. Começou a gerar dúvida. Viola a isonomia, não viola? Tem juiz que entende que sim, tem juiz que entende que não. Supremo, fala pra gente, a Lei Maria da Penha é constitucional ou não? O Supremo falou, é constitucional. E ele fez isso onde? Numa ADC. Ação declaratória de constitucionalidade. Constitucionalidade. E a DPF? A DPF, tadinha, é aquela ação. Sabe aquele irmão que sempre fica por último nas coisas? Ah, que cadeirinha que você quer sentar? O mais velho escolhe a cadeirinha dele, o outro escolhe a dele, e o outro fica sobrando a cadeirinha que sobrou dele. Já viram isso? Né? Muitos de vocês devem ter passado por isso. E o ADPF é esse carinha aí, é esse irmão que fica sempre por fim. A ADPF é isso. Mas o nome dela vou explicar, né? Óbvio. O nome dela é arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, vamos lá. Vamos para o que interessa. A DI. Através da DI, o Supremo vai declarar uma lei Não, agora o psicotécnico foi mal, hein? Através da DI, o Supremo vai declarar uma lei inconstitucional. Inconstitucional, tudo bem. Então, vamos lá. Vamos tentar
enxergar isso aqui. Que tipo de lei? Lei federal e lei estadual. Posso discutir uma lei de São Paulo lá no Supremo, diretamente no Supremo, dizendo que ela viola a Constituição Federal? Posso. Posso fazer isso por ADI? Posso. Posso discutir uma lei federal dizendo que ela viola a Constituição Federal lá no STF diretamente? Posso, por ADI. Ok. Lei federal e lei estadual. Tem uma lei do município de Campinas que eu acho que está violando a Constituição Federal. Eu posso discutir direto no Supremo por ADI? Não, por ADI não. ADI só é cabível em relação a leis federais e estaduais que violem a Constituição Federal. Fechou? Ok. E a ADC? A ADC, ela é destinada a leis federais, somente a leis federais. Não existe ADC para lei estadual. Essa é uma pegadinha boa. Não existe ADC tendo como parâmetro uma lei estadual. ADC é para leis federais. E a DPF? A DPF é o filhinho lá que sobra na cadeirinha. Então, se é o filhinho que sobra na cadeirinha, o que está faltando aqui para chegar no Supremo que não está conseguindo, por enquanto? Lei estadual consegue. Chega por onde? Por ADI. Lei federal consegue duplamente. Chega por ADI ou por ADC. Tem duas vias para chegar uma lei federal no Supremo. Mas qual que está faltando? Está faltando o filho mais novo, o pequenininho. Qual é ela? A lei municipal. Lei municipal pode ser discutida no Supremo em controle concentrado? Pode, através da DPF. Lei municipal. Ok. Esse ponto é importante, hein? Esse ponto é importante. O que mais? O controle concentrado, a gente tem a Constituição aqui. Ó. A gente tem uma lei, por exemplo, de 1980 e temos uma lei de 2021. Ok. A diferença é de uma lei de 1980 para 2021 é que a lei de 80, olhando para a Constituição Federal, ela é recebida ou não recebida. A gente tem aí um juízo de recepção. Enquanto que a lei de 2021, olhando para a Constituição Federal, que é anterior a ela, a gente tem aqui uma inconstitucionalidade. Então, na verdade, o controle de constitucionalidade típico, é esse que a gente está falando agora, esse controle aqui que eu estou fazendo o quadro, esse controle é para as leis inconstitucionais. É para essas aqui, ó. Agora, eu não consigo fazer o controle concentrado de leis anteriores à Constituição para o Supremo dizer para mim se a lei foi recebida ou não foi recebida, se ela foi recebida ou foi revogada. Existe. É o que está sobrando, está faltando, não tem cadeirinha para ele. Então, aonde ela vai? Ela vai na DPF também. Então, muito cuidado com isso, porque eu tenho aqui leis federais, eu tenho aqui leis estaduais e tenho aqui leis municipais, desde que elas sejam o quê? Contrárias, anteriores, contrárias sim, claro, mas a palavra-chave é anteriores à Constituição. Anteriores e contrárias, mas não vai caber o contrárias aqui, então, anterior à Constituição. Bastante cuidado com isso, bastante atenção para esse ponto, que é o parâmetro de controle da ADI, ADC e ADPF. Beleza? Bom, então, visto isso, a gente vai fazer um outro quadro em que eu quero fazer com vocês mais dois quadrinhos aqui. Um com as semelhanças entre ADI
ADC e ADPF. Com as semelhanças. O que elas têm em comum? Primeiro ponto em comum. Todas elas são ações do controle concentrado. Isso a gente já sabe, né? A gente está estudando esse ponto agora. Todas são ações do controle concentrado. Portanto, começam no STF. Começam e terminam no STF. 2. Segundo ponto. Todas essas ações, em relação a elas, não cabe desistência. Por que não cabe? Porque eu não tenho interesse particular a ser protegido aqui. O interesse é tutelar o ordenamento jurídico como um todo, protegendo a Constituição Federal. Essa é a lógica. 3. Em relação a elas também não cabe recursos. A única exceção são os embargos declaratórios. Esses cabem, que vão direcionados ao próprio STF, quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão do controle concentrado. 4. A decisão do controle concentrado também não cabe rescisória. A gente pode até colocar uns 5 aqui. 5. A decisão no controle concentrado admite o chamado amicus curiae. Quem é esse amicus curiae? É o amigo da corte. Quem é esse amigo da corte? São pessoas com conhecimento técnico naquela área que o Supremo está julgando, medicina, por exemplo, médicos conhecem o início da vida. O feto anencéfalo pode ser morto ou não pode ser morto? Se matar, é aborto ou não é aborto? Enfim, o Supremo não tem conhecimento técnico para saber isso. Quando começa a vida, quando termina a vida. Isso tem que chamar especialistas. E aí vem os amicus curiae que o Supremo admite ou não admite. Eventualmente são pessoas também que vão dar opiniões em relação a grupos sociais. A CNBB, por exemplo, ela vai dar opinião em relação ao que a religião pensa sobre esse aborto do feto anencéfalo. É importante ouvir. É importante ouvir esses órgãos representantes da sociedade civil com aquela visão sobre aquele tema que o Supremo vai julgar. Cada um tem um ponto de vista. E existem parcelas sociais que têm ponto de vista extremamente opostos ao ponto de vista do Supremo. E é bom que se ouça, é democracia. E isso é um diálogo democrático, né? Bom, aí, pessoal, o que a gente tem? A gente tem ainda aqui, deixa eu ver se estou aqui no chat aqui. Boa noite, Carol. Então, vamos lá. Se tiver alguma dúvida, me perguntem, tá? Podem perguntar pelo chat ou depois fazer perguntas pelos canais sociais aí. Enfim, vamos lá. Semelhanças entre as 3 ações, a DI, a ADC e a DPF. Toda ação do controle concentrado. Ok. 2. Não cabe desistência. Não posso desistir porque não tem interesse ali. Não é minha prisão que está em jogo. É simplesmente proteger o ordenamento jurídico. Essa lei viola a Constituição ou não? Vou desistir para quê? Eu não vou perder nada. Então não tem por que desistir. 3. Não cabe recurso. Está no Supremo, né? Não tem para onde ir. 4. Não cabe rescisória. A ação rescisória é aquela que rescinde uma decisão transitada em julgado. Não cabe no controle concentrado. Porque eu não tenho um objeto, uma pretensão resistida aqui. Não tem uma lide.
e admite o amicus curiae, tá? Existem outras semelhanças, que eu não quero ficar entrando em muito detalhe, mesmo porque essa aula não é para isso. Por exemplo, medida cautelar, cabe em controle concentrado, tem alguns detalhes. Mas, enfim, o que interessa para vocês mais de perto, para o objetivo dessa aula que a gente está propondo, é esse tipo de aprendizado. Que vocês foquem no quadro, são temas fáceis, que se cair na prova você vai matar, você vai lembrar. Lembrou do quadro, matou a questão. Tá? Beleza. Visto isso, a gente vai para o nosso último bloco teórico de controle. Depois eu queria fazer umas questões com vocês para a gente aprofundar o controle, e aí nosso tempo regulamentar, a gente encerra controle e encerra o curso de constitucional. Né? Temos 6 aulas, eu prometi 6 aulas para vocês, a gente vai com 6 aulas chegando ao fim do curso de constitucional, ainda falta um pouquinho para explicar para vocês, mas aí a gente já programa o administrativo, que vai continuar sendo nas sextas, tá? Nesse horário aqui, das 6 às 7, para não atrapalhar também outros cursos do ProOrdem e tal. Então a gente vai fazer nesse horário que não tem problema com ninguém. Tá bom? Inclusive, acho que tem aula hoje, né? Então vocês saindo daqui já vão para a aula lá. Beleza. Último ponto, tá? Sobre teoria. Teoria. Eu vou acabar a teoria e já vou entrar nas questões para vocês já ficarem liberados para as aulas regulares aí. Beleza. Vamos lá. Ponto aqui é o seguinte. Importante isso, hein? As ações do controle concentrado. Estou no controle concentrado. Controle concentrado. Ok. No controle concentrado, quando o Supremo decide, quais são os efeitos da decisão? Quando o Supremo decide, quais são os efeitos dessa decisão? Primeiro, os efeitos são... Vou fazer uma cor para cada um, tá? Para ninguém errar esse negócio. Opa, só porque eu falei que ia fazer uma cor para cada um. Né? Os efeitos são, número 1. Vinculantes. E nesse vinculantes aqui, a gente vai relembrar o que a gente acabou de aprender em relação à súmula vinculante. Quem os efeitos vinculantes atingem no controle concentrado? Eles atingem os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta. Quem os efeitos vinculantes não atingem? Eles não atingem o Poder Legislativo, e essa é a grande questão para a prova da OAB, e não atingem o próprio Supremo, que pode mudar seu entendimento. Isso aplica tanto em relação ao controle concentrado, quanto em relação à súmula vinculante. Tá bom? 2. Segundo ponto importante aqui. Os efeitos são erga omnes. Para todos. O Supremo julgou o controle concentrado. Julgou uma vez. Já vale para o Brasil inteiro? Já. E no difuso? No difuso, cada juiz decide o seu caso. E ainda que chegue no STF, só vale para aquele caso. É totalmente diferente o controle difuso do concentrado. 3. E os efeitos temporais? Desde quando essa lei não vale? 3. Regra geral, os efeitos do controle concentrado são ex tunc. O que significa ex tunc? Significa que eles são retroativos. Eles retroagem desde a data do nascimento da norma. Como se aquela lei nunca tivesse existido. Só que muitas vezes, voltar para o passado, pensa bem. Pensa no seu passado. Voltar para o passado, algumas brigas que você teve com ex, etc. Voltar para o passado não é bom. Não é bom relembrar o passado, muitas vezes. Te traz insegurança. Então, o que é melhor fazer? Às vezes, dependendo da decisão, é melhor daqui para frente, bola para frente. Vida que segue.
Mas, em regra, o controle concentrado vai olhar para o passado, não tem como fugir disso. Entretanto, o STF, isso é importante também vocês saberem, tá? O STF é o último tema que a gente vai falar no nosso curso de constitucional. Aqui no controle, nos efeitos ex-tunc, o STF pode, por 2/3 dos ministros, cuidado com isso, pessoal, é importantíssimo. O STF pode, por 2/3 dos ministros, realizar a chamada modulação dos efeitos. Modulação dos efeitos. Então, se o STF modular efeitos, ao invés de dar efeitos ex-tunc, ele pode falar bola para frente a partir daqui. A partir daqui a norma não valeu. Mas aquele período em que ela vigorou, deixa rolar, não tem mais como voltar. Pode até mesmo falar, não, bola para frente, mas vamos esperar um tempinho para o pessoal se adaptar a essa decisão. Só vai valer daqui a 1 ano, por exemplo. Só vai começar a ser inconstitucional, só vai valer a decisão daqui a 1 ano. Isso chama pró-futuro, efeito pró-futuro, que também é resultante da modulação dos efeitos pelo STF. Ok? Esses são os pontos mais importantes para a prova da ordem sobre o controle de constitucionalidade, difuso e concentrado. E ainda conseguimos ver na mesma aula CNJ, aquilo que é importante numa aula de revisão, e súmulas vinculantes, tá? Uma aula bem sintética, bem enxuta, mas com os temas que vocês mais precisam para a prova da OAB. Ok, pessoal? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai responder questões da OAB, óbvio, né? Vamos fazer com calma as questões, sem estresse, sem pressa. A gente está com 1 hora de aula, né? A gente sempre passa um pouquinho, uns 10 minutos, 15 minutos. Então não tem problema. Vamos lá. Vamos ler devagar, com calma. Eu vou fazer aqui meu quadrinho para vocês focarem naquilo que é importante. Vermelho, tá bom? Vamos lá. Vamos então entender isso. Em março de 2017, o STF, em decisão definitiva de mérito, proferida no âmbito de uma ADC, então quando você vê uma questão dessas, pessoal, na prova de constitucional, circula a ADC. Circula a ADC por quê? Porque é controle concentrado que ele vai perguntar. Provavelmente não tem como ser diferente numa prova de constitucional, né? Porque aqui nas aulas que a gente está fazendo de revisão, eu trago as questões para vocês no âmbito da matéria que a gente viu. Fica fácil de localizar e jogar, porque é para treinar. Mas na hora da prova, tá tudo misturado, tudo junto e misturado. E você que vai fazer lá a filtragem, tá? Então, a filtragem é feita assim, desse jeitinho, grifando. Então, ação declaratória de constitucionalidade, com eficácia contra todos, erga omnes, e efeito vinculante. Claro, é assim o efeito dela. Declarou que a lei federal que autoriza o uso de um determinado agrotóxico no cultivo de soja, que autoriza o uso de um determinado agrotóxico no cultivo de soja, é constitucional, desde que respeitados os limites e parâmetros técnicos estabelecidos pela Anvisa. Ok. Numa ADC, o Supremo julgou procedente, falou que a lei é constitucional. Ótimo, tudo bem. Inconformados com tal decisão, os congressistas do Partido Y apresentam um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados, visando proibir em todo o território nacional o uso desse agrotóxico, que o Supremo falou que é constitucional. E, com isso, derrubar a decisão da Suprema Corte. Olha que malicioso que foi o examinador quando usou a palavra derrubar, né? Porque ele está induzindo você em erro. Ele está falando, candidato, você acha que um deputadozinho vai conseguir derrubar o Supremo? Não vai falar isso para mim aqui no gabarito. É isso que ele está dizendo para você. Em outubro de 17,
o projeto de lei é apresentado para ser votado. Ou seja, em março, eu tive a decisão do Supremo no controle concentrado. Em outubro, eu tenho um projeto de lei que vai ser votado em sentido contrário à decisão do STF. Resumidamente, o que essa questão trata? Essa questão trata exatamente disso, ó. Vamos lá. Essa questão trata dos efeitos vinculantes da decisão do controle concentrado. E aí, o que ela está perguntando para você, candidato? Ela está perguntando se o efeito vinculante atinge o poder legislativo, porque vai ter um projeto de lei. E você já sabe que a OAB gosta de perguntar isso, porque não foi só nessa questão que ela perguntou. Tiveram muitas outras. Você já sabe que ela pergunta isso. E você já sabe a resposta também. Então, essa questão é baba. Matou. Qual é a resposta adequada? Que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Vou colocar os enunciados, óbvio. Mas, qual é a resposta adequada? Se o projeto de lei for aprovado, ele vai prevalecer sobre a decisão do controle concentrado. Por quê? Porque o Poder Legislativo não fica vinculado ao efeito vinculante, nem da súmula vinculante, nem do controle concentrado. Simples assim. Simples assim. Ok? Conseguiram entender? Depois me avisem aí no chat se está tudo ok, se estão conseguindo entender, se está tudo certo. Beleza, então vamos para os enunciados aqui. Aqui eu vou ter que... Só um minutinho que eu vou ter que fazer um esquema no meu... Vou reduzir aqui. Aí. Para vocês conseguirem ver a questão, né? Olha que tecnologia. Tecnologia de ponta é tudo, né? Vamos lá. Letra A. Superação legislativa das decisões definitivas de mérito do Supremo no âmbito da ação declaratória de constitucionalidade deve ser feita via emenda constitucional? Claro que não. Uma lei já pode derrubar, entre aspas, o efeito vinculante de uma ação do controle concentrado. Não tem que ser emenda, basta uma lei. Porque o efeito vinculante não vincula o legislativo na sua atividade comum, que é fazer uma lei, simplesmente uma lei. Não tem que ser emenda constitucional. Beleza. B. A A está errada por isso, óbvio. B. Embora decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações declaratórias de constitucionalidade não vinculem o Poder Legislativo em sua função típica de legislar, a Constituição veda a rediscussão da temática já analisada pela Suprema Corte. Não veda nada. Ela simplesmente diz que a súmula vinculante, os efeitos vinculantes, vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, se omitindo em relação ao STF e em relação ao Legislativo. Logo, não vincula. Não existe nenhuma norma que vedando a rediscussão da matéria. O examinador vai inventando temas para você cair, né? Letra C. Como as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF em sede de controle concentrado gozam de eficácia contra todos, efeito vinculante, não poderia ser apresentado um projeto de lei que contrariasse a questão já pacificada pelo STF, cabendo sua impugnação via reclamação. Nada a ver, porque não vincula ao Poder Legislativo. Poderia sim apresentar um projeto de lei. O gabarito só pode ser D, né? É o que eu brinco com os alunos. Se não for A, se não for B, se não for C, só se for D. Brincadeira, hein, pessoal? É que eu estou fazendo no YouTube, então alguma coisa tem que falar de besteira, né? D. O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado. Olha que bonita que está a resposta. Ó. Não fica vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF no controle de constitucionalidade. De modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e aprovado e implicará superação ou reação legislativa à jurisprudência do STF. Olha que questão bonita e uma questão que te ensina a teoria. Perfeita. Dê o gabarito.
Ok? Uma questão, assim, que se você pega na prova, dá um impacto. Você fala, fudeu, essa questão ferrou. Mas, depois, se você conhecer o tema, conhecer a matéria, você vai passando até você chegar numa que você fala, ah, é isso aqui, ó. Tá vendo? Era isso que eu estava procurando. A letra D. Ok? Boa noite, Madalena. Boa noite, gente. Então, estamos agora na última questão. Boa noite. Última questão para quem chegou agora. Última questão, mas depois vocês veem a gravação, tá? Vai ficar disponibilizada aí, eu estou gravando aqui também no meu programinha. Vai ficar tudo certo. Ok, última questão, vou ajeitar minha telinha aqui. Essa questão é boa, que eu queria conversar com elas, terminar a matéria de vocês, ao mesmo tempo fazendo uma questão e explicando uma teoria. Essa questão é do controle difuso, da súmula vinculante, né? Um ponto importante da súmula vinculante, o ponto importantíssimo é esse da questão da prova da ordem. A gente vai tentar fazer a questão juntos e eu já vou aproveitar o meio da questão e explicar o último tema para vocês, que é o último tema de súmula vinculante. Vamos lá. O chefe do Poder Executivo do município, ômega, mediante decisão administrativa, resolve estender aos servidores inativos do município o direito ao auxílio alimentação, contrariando súmula vinculante. Esse é o ponto importante. Então, quem contrariou súmula vinculante? Poder Executivo. Se é Poder Executivo, é administração pública. A administração pública fica vinculada à súmula vinculante. Não pode contrariar. Se aquele que contrariou a súmula vinculante, ou se aquele que contrariou os efeitos vinculantes, numa ação do controle concentrado, é a mesma lógica. Aquela pessoa que contrariou, que deveria respeitar a súmula e não respeitou, contra esse ato, cabe uma ação direto no Supremo. Vou repetir. Cabe uma ação, uma petição, direto no Supremo, dizendo, Supremo, esse cara aí não está cumprindo súmula vinculante sua. Você vai deixar quieto? Sabe aquela discussão de criança, que um fala para o outro, ah, esse aqui está falando mal de você, você vai deixar quieto? É mais ou menos isso. Eu vou fazer a reclamação para o outro, dizendo, você vai deixar quieto que estão fazendo isso com você? Você fez uma súmula vinculante aí e ninguém está cumprindo? Você vai deixar barato? Existe um remédio contra isso, chamado de reclamação constitucional. Reclamação constitucional, ponto final. Então, saibam isso. Sempre que uma súmula vinculante for descumprida, o remédio é o remédio da reclamação. Reclamação constitucional. Então, aí fica fácil responder essa questão. A opção que indica a medida judicial que deve ser adotada contra o descumprimento da súmula vinculante. Letra A, fala em ADI. ADI não é. ADI é para analisar se uma lei é constitucional ou inconstitucional, e não pedir o descumprimento de súmula vinculante. Não tem nada a ver. Mandado de injunção é quando falta norma de eficácia limitada da Constituição. Letra D, habeas data é remédio constitucional para suprir ou para ter conhecimento a dados pessoais do impetrante, não tem nada a ver com isso. E, portanto, o gabarito é letra C. Letra C, exatamente, é o gabarito que fala da reclamação constitucional. Guardem isso, pessoal, guardem isso, com o objetivo de assegurar a autoridade da súmula vinculante. Com isso, a gente encerra o nosso curso de constitucional. Eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a paciência de vocês, por sexta-feira à noite, não é fácil, né? Tá aqui. Tivemos aí 1h15, que é o nosso horário regulamentar de aula, estamos fazendo mais ou menos isso sempre. Deu certinho, né? 6 aulas de 1h15, 1h20. Terminamos o curso, tudo aquilo que eu queria falar para vocês, eu consegui falar. Fizemos uma revisão bem completa, mais ou menos 1h15 vezes 6, é uma carga horária razoável, é boa, para uma revisão rápida de constitucional.
Vocês pegaram os principais temas aqui, né, na análise de constitucional para a GV, prova da ordem, e provavelmente na semana que vem já começamos administrativo, tá? Já começamos administrativo, uma revisão administrativo, que vai durar umas 2 aulas, eu acho. 2 aulas administrativas é suficiente. Vamos ver, inclusive, a nova lei de licitações, alguns aspectos da nova lei de licitações. Mas depois, no Instagram, eu aviso vocês os detalhes da revisão de administrativo. Por hora, então, encerrado. Essa promessa está cumprida. Revisão de constitucional está dada. Agora só depende de vocês. A gente vai fazer outras revisões na véspera da prova. Quero fazer uma revisão aqui também no YouTube, de constitucional e administrativo. Aí vai durar 1 hora cada uma, sei lá, 1h30 cada uma. E a gente avança, então, semana que vem para outros tópicos. E vocês vão quebrar tudo na prova. Não desanimem, não desistam, porque tem que estudar, não tem saída. Tem que estudar mesmo, tá? Estou terminando a gravação aqui, vai ficar essa gravação.